Sociedade de consumo. Esse é o nosso tema, sociedade de consumo. As várias características da sociedade de consumo. O que ela significa? Alguns chamam da sociedade do espetáculo, que está associado muito a esse conceito da sociedade de consumo. Mas quando nós falamos de sociedade de consumo, nós estamos falando de uma sociedade que alguns dizem pós-moderna, né? Pós-moderna, pós-século XX, ou alguns intermediam o pós-moderno, pós-Segunda Guerra Mundial ou pós-duas grandes guerras mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre 1914 e 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, em específico, a destruição causada pela guerra na Europa, na Ásia, na Europa em especial. A Europa foi o grande campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. Foi ali que milhões de pessoas morreram, principalmente civis. É uma guerra onde morreram mais civis do que militares. É uma guerra que impactou a Europa. As duas guerras mundiais fazem os europeus repensarem um pouco a ideia de serem uma civilização superior, o Ocidente ser uma civilização que deve ser o padrão do mundo. Mas após a Segunda Guerra Mundial nós tivemos um colapso na economia da produção industrial em escala, por mais que nos Estados Unidos ela cresceu muito com a produção de armamentos. A indústria armamentista ganhou fôlego, mas a guerra acaba e é preciso reorganizar a produção do capital. Como reorganizar a produção desse capital? Nós temos investidores interessados em transformar produtos que eram fabricados na Europa em produtos mundiais, alguns fabricados na Ásia em produtos mundiais. É que você tem uma explosão de empresas que nós chamamos de multinacionais, falo de explosão entre aspas, a expansão de unidades produtivas em países que até então eram agrícolas, mas que desenvolveram infraestrutura para a instalação de indústrias e se modernizam rapidamente. O Brasil foi um caso típico, 50 anos em 5, de Juscelino Kubitschek. Você se lembra, né? Do ensino médio, JK, o desenvolvimentismo, o investimento do Estado na produção industrial em larga escala. O Brasil se urbanizou na década de 1950 a 1980. A maior parte da população brasileira passou a residir na cidade. Grande êxodo rural, mecanização, fabricação em escala, consumo em escala. Nós tivemos também o desenvolvimento técnico, de produção, de comunicação, muito ligado à Guerra Fria, polarização entre União Soviética e Estados Unidos. Você se lembra? Bloco socialista, bloco capitalista, uma disputa pelo controle de espionagem, expansão de forças, potencial de interferência no mundo das duas chamadas superpotências. Capacidade bélica da União Soviética e dos Estados Unidos, uma coisa absurda. Os norte-americanos e mesmo os soviéticos têm isso até hoje. Os russos, né? Não mais soviéticos, agora russos, com o Putin, que a gente já tem aí uma experiência de sua gestão bastante intervencionista e expansionista. Quando nós temos essa Guerra Fria acabando, final da década de 1980, início dos anos 90, já está instalada uma sociedade focada no indivíduo, focada no ser humano. As grandes empresas mundiais estão investindo pesado nesse ser humano para conhecê-lo como consumidor. Existe toda uma estratégia publicitária, toda uma estratégia de ambientação. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. O que é a tal da ambientação? Né? Mas tem toda uma estratégia de consumo que está sendo organizada e pensada para atrair esse ser humano para os ambientes de aquisição, para os ambientes de compra. É como se nós observássemos, entendêssemos cada vez mais o ser humano para seduzi-lo para os ambientes de consumo, para manipular os seus sentidos ao ponto dele ter as chamadas, e até hoje isso é uma fala do marketing, as suas experiências como consumidor. O que seriam as experiências como consumidor? Alguém que entra num determinado espaço de consumo, ambiente de aquisição, e encontra ali toda uma condição sedutora de olhar, luzes, disposição dos objetos, as cores da parede, aquela coisa fantástica e sedutora que te leva a mergulhar nesse mundo, sabores, sons,
e faz você degustar muitas vezes. E degustar é uma palavra que ganhou vários sentidos nesse mundo e mergulhar nele como uma experiência maravilhosa, de desejo, de ter, de aquisição. E a gente se mergulha nesse mundo e deseja essa aquisição. E consome por essa sensação. Nós estamos no centro desse ambiente. Ele é construído para que a gente fique no papel principal, no papel central dessa gama de coisas que nos cerca e nos leva a consumir. Estamos jogados nesse ambiente de consumo de uma forma prazerosa, amando viver aquilo e consumindo para sentir cada vez mais essa intensidade de valor que essa ambientação nos dá. E aí o homem tem essa invasão e sedução para o consumo em vários lugares de sua vida. Ele passa a ser cercado por esses estímulos que vão se multiplicando na vida dele. É a ambientação. Eu vou constituindo na minha vida um ambiente que se propaga intensamente com a função de me seduzir, me trazer para o consumo. Como é que isso se desenvolveu? O que eu sempre gosto de frisar. A sociedade de consumo, ela se constitui por um ritual da aquisição dos ambientes, dos objetos, da estética, de uma produção simbólica que se multiplica na nossa frente. Veja quantos símbolos nós lidamos todos os dias, quanta simbologia associada, quantas frases de efeito, como o ser humano se constituiu objetivamente num ser que vivencia o mundo pela aparência, por esse imediato, por uma possibilidade estética que traz consigo, por não haver profundidade, não haver uma discussão mais densa da essência, a gente mergulha nessa aparência desesperadamente como uma verdade absoluta. Os raciocínios mais simples são os que vendem mais, porque facilitam aparentemente o entendimento, por mais que esse entendimento é distorcido, por mais que o que se entende é falso, por mais que o que se entende é superficial, mas ele é sedutor porque essa explicação simplificada, ela me dá uma sensação de um saber, de uma inteligência. Não por acaso, nas redes sociais você encontra, muitas vezes, a estética da aparência física perfeita, do corpo ideal, do rosto ideal, da pessoa fisicamente sedutora e encantadora, associada à inteligência, frases inteligentes, ambientes de complexidade, ambientes de ciência, ambientes de compreensão, ambientes de academia. Né? Você consegue associar o que antes era inassociável, né? Quem teria tempo para se dedicar a fazer academia de ginástica, a cuidar do corpo fisicamente, a buscar uma estética perfeita, não seria capaz, não teria tempo de ser uma pessoa que frequentasse uma academia universitária, uma academia de ciência e conhecimento, que frequentasse as bibliotecas, as leituras, porque o tempo dedicado a isso, objetivamente, me impediria de ter tempo para me dedicar a outra coisa. Mas na estética, essa conciliação entre dois mundos que deveriam ser antagônicos, agora eles se complementam de forma absurda. Você fica pensando como eles conseguem se complementar. Porque é um mundo em que você compra a ideia, sem entender a complexidade, ou pelo menos a contrariedade ou a contradição do que está sendo oferecido. Você fica percebendo que, poxa, tem alguma coisa errada e aquilo ali não pode viver com aquilo ali. São duas coisas muito diferentes. Como é que elas estão aí juntas? Isso não existe. Só que neste mundo nosso, nessa compreensão do que nós estamos vivendo hoje, isso é possível. Então eu destruo completamente a necessidade de gerar complexidade naquilo que eu apresento. E tudo isso é pensado e engenhado, organizado para que seja aceito. Isso afeta, e Bauman tem uma obra chamada Amores Líquidos, isso afeta as nossas relações afetivas, né? Os nossos amores, nossas paixões, melhor dizendo. Né? A gente já confundiu amor e paixão nessa sociedade deliberadamente, sem juízo. Rompemos todas as fronteiras do bom senso
na separação entre paixão e amor. As duas coisas, para nós, devem ser sentidas com a mesma intensidade. Amar é estar intensamente envolvido, desejando, querendo e buscando, o que é paixão, né? O que é paixão, na descrição é paixão. Tanto é que a gente confunde sexo e amor. Né? A gente não fala assim, vamos fazer sexo. A gente fala assim, vamos fazer amor. Mas amor é uma construção, não objetivamente é um tesão ou uma excitação. Mas a gente mistura essas coisas. A gente mistura tudo hoje, tudo pela estética da possibilidade do encontro entre o impossível. Por isso que os amores líquidos são amores intensos, nossos relacionamentos. São bombásticos, duram muito pouco, são muito curtos na sua duração, eles são pequenos na sua duração. Mas a intensidade deles é imensa, atinge um impacto na nossa vida, naquele momento em que nós ficamos extasiados, alucinados. Mas a mesma intensidade que me toma, que me faz me apaixonar, não se sustenta, se desmonta, se vai. Mas logo vem outro, eu coloco no lugar intensamente, sinto, e vem outro, e outro, e outro, e outro. E a velocidade das relações que eu vou tendo colaboram para que nada do que foi vivido gere um peso de cobrança, como um erro, um acerto do passado. Eu não presto contas com o passado na sociedade de consumo. Aí tem a infantilização, é por isso que a gente infantiliza, porque não há responsabilidade com a ação. Eu fujo das consequências como uma criança. E uma criança, veja, um adulto hoje pensa como uma criança pequenininha de 1 ano, 2 anos, em que não existe o tempo do ontem, não existe o tempo do amanhã e não existe a possibilidade da existência de outros lugares que não o lugar que eu esteja. Tem gente que consegue raciocinar assim, como uma criança. Então o passado já foi, esqueço. O futuro não é, não penso. O presente é tudo ao qual eu devo me dedicar. Intenso. Deixo ele extremamente intenso. E não vou me responsabilizar pelo que vem depois. E objetivamente, o sentimento mais imediato é o que conta. Porque todo sentimento reflexivo, todo sentimento pensado, todo sentimento elaborado, ele exige a complexidade do aonde quero chegar e de onde eu vim. E isso as pessoas não querem hoje em dia ter que enfrentar, que é o que gera maturidade, né? O quanto já vivi, já sofri, o quanto já me frustrei, o quanto algumas coisas não aconteceram da maneira como eu queria, o quantas coisas não foram do jeito que eu queria. Logo, o meu sentimento ele é mais elaborado, mais trabalhado. O que me atrai são coisas mais elaboradas. Não, hoje o que me atrai é o impacto e a sensação momentânea. Por isso me entrego a essa sensação desesperadamente. Espero ter ajudado vocês com isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco essa ambientação para o consumo. É muito pouco do que a gente pode falar. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, que é um tema que envolve muitas das questões que estão hoje presentes na sociedade, né? Nós julgamos, por exemplo, o todo pela parte, a particularidade. Personificamos os problemas e resolvendo no particular, temos uma falsa sensação de que está resolvido também na sua totalidade, que é uma infantilidade, né? Mas falamos mais disso em outro momento. Não esqueça de curtir o meu canal, @GilsonCAguiar, e também @GilsonCostaAguiar. Curta no Instagram, no Facebook, no Twitter. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui com a gente.